Sim, eu sei que já saiu de moda e eu sei que eu demorei muito pra assistir o filme do Beetlejuice, mas infelizmente eu não tinha dinheiro pra ir no cinema e eu esperei sair nas plataformas digitais e ainda enrolei pra assistir depois de sair das plataformas digitais. Mas ainda assim, depois que eu assisti esse filme, eu gostei, mas será mesmo que ele é melhor do que o filme de 88? Aqui eu gosto sempre de dar o alerta no início do vídeo de que esses são apenas os meus pensamentos sobre essa determinada obra. Não significa que você precisa concordar 100% comigo, mas se for pra falar algumas coisas nos comentários, por favor, faça isso com respeito. Eu também quero pedir pra vocês deixarem um like, comentarem algo que não precisa ser relacionado ao vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês ajudam tanto a nossa comunidade a crescer, quanto o meu canal, e vocês passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. Vamos começar com o filme de 88, então, só pra ter um contexto, né, da história. Basicamente, esse filme conta a história de Barbara e Adam Maitland. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome deles, mas eu vou chamar eles só pelo primeiro nome. Basicamente, eles moram em uma casa muito grande em uma cidade muito pequena. Em um dia comum, os dois saem de casa e eles acabam morrendo, e aí, quando eles acordam de novo na casa deles, eles perderam a memória do que tinha acontecido. Eles lembravam do acidente, mas não lembravam como tinham chegado em casa ou o que tinha acontecido depois. E aí eles acabam descobrindo que, na verdade, eles estão mortos, né? Então eles acabam descobrindo por um livrinho que tem um manual dos mortos, e aí eles procuram ajuda no departamento do pós-vida com esse livro. E aí, ao mesmo tempo em que eles estão tentando se acostumar com essa nova vida deles e passar por essas novas situações, chega um casal com uma filha de uma cidade grande que comprou a casa deles depois que eles morreram, e eles têm gostos completamente diferentes, gostos assim esquisitos até. E como eles eram muito apegados à casa deles, como eles agora são fantasmas, né, eles ficam presos na casa deles. Então eles são obrigados a conviver com aquela família que eles não estão nem um pouco afim de conviver. Então eles tentam espantar eles para tentar viver sossegados de novo. Eles tentam fazer isso por si mesmos, mas eles acabaram de se tornar fantasmas, então eles não sabem nada do pós-vida e eles são muito ruins nisso. Então eles acabam pedindo ajuda pro Beetlejuice, que na verdade é um cara muito esquisito, inconveniente, pervertido e qualquer outro sinônimo parecido que você queira colocar nessa frase. Então a Barbara e o Adam, eles desistem de conversar com o Beetlejuice, decidem que vão fazer aquilo por eles mesmos e tentam voltar a assustar os caras sozinhos. Só que, de novo, eles são péssimos nisso, né? E aí eles acabam descobrindo que a filha do casal que foi morar com eles, a Lydia Dietz, ela consegue ver os dois por algum motivo que não é comum, né? Nem todas as pessoas vivas conseguem ver os fantasmas. E aí a Barbara e o Adam acabam fazendo um tipo de amizade com a Lydia, né? Ao mesmo tempo em que ela gosta ali de falar com eles, ela também não quer exatamente estar ali naquela cidade, naquela casa, mas ela é meio foda-se, porque ela é uma adolescente meio emo gótica, né? Depressiva, então pra ela onde ela estiver vai ser a mesma bosta. Então ela tenta convencer os pais dela de que os fantasmas existem. Em um determinado momento eles conseguem fazer isso, né? Os fantasmas, junto com a Lydia, conseguem fazer com que eles saibam que eles estão ali, que eles existem. Só que eles fazem isso de um jeito peculiar, digamos assim, onde vira uma cena muito icônica do filme. E acaba que não só os pais da Lydia descobrem que os fantasmas existem, como também os amigos influentes da cidade grande de onde eles moravam. O que significa que agora, ao invés de tentar só deixar os fantasmas viverem em paz, ou então sair da casa por conta deles, ou qualquer coisa normal que eu acharia que eles fariam como pessoas normais, né? Eles, na verdade, tentam exorcizar esses fantasmas, né, para poder ganhar provas e publicar no site, na internet, nos jornais, para conseguirem pelo menos alguma grana em cima disso, né. Só que, na verdade, o exorcismo que eles estão fazendo estão matando a Barbara e o Adam. Matando de novo, né? E aí a única forma que a Lydia pensa na hora em como salvar eles, porque ela não sabe o que fazer, é chamar o Beetlejuice. E pro Beetlejuice salvar os dois, ele fez um acordo com a Lydia. Ela teria que se casar com ele. Ele fez isso porque ele queria um acesso ilimitado ao mundo dos vivos, né? E ele queria sair das regras do pós-vida e tal. E para fazer isso, ele só conseguia se ele casasse com uma pessoa viva. E aí, no final, o Beetlejuice salva a Barbara e o Adam, e o casamento dá tudo completamente errado. Eles conseguem salvar a Lydia do casamento, ela não se casa com o Beetlejuice, mas agora a família tá muito apegada com os fantasmas, então eles acabam convivendo todos juntos, e a Lydia acaba se apegando um pouco mais a eles, até porque ela consegue ver eles.
Agora, o filme de 2024 começa com a Lídia, agora mais velha, apresentando um programa de TV. Ela é bem famosa nesse meio sobrenatural, né? E ela recebe muitos clientes que dizem que a casa está sendo habitada por fantasmas. Só que ela também é muito traumatizada pelos eventos de 88 com o Beetlejuice. Então toda vez que ela vê listras pretas e brancas ou qualquer coisa que remeta ao Beetlejuice, ela começa a ter um colapso nervoso e ela toma remédios controlados por conta disso. Agora ela também tem um namorado que é super alto astral e muito bonzinho e otimista e tenta fazer ela se livrar desses remédios porque não faz bem pra ela. Ele basicamente trabalha junto com ela no programa de TV. Nesse mesmo dia que ela tem esse colapso nervoso, que é quando o filme começa, ela recebe uma ligação da sua madrasta, Adélia Ditz, que também estava no filme de 88, e ela conta que o pai da Lídia morreu em um acidente de avião, e aí o avião caiu no mar e ele foi atacado por um tubarão. E agora, o maior problema delas vai ser contar isso pra Astrid, que é a filha da Lídia. E aí a Adélia, a Lídia e o namorado da Lídia vão para a escola da Astrid e aí elas fazem um anúncio sobre a morte do avô de uma forma um pouco pública demais. Enfim, a partir disso todos eles voltam para a cidade pequena, né, naquela casa onde eles moravam quando a Lídia era mais nova, para fazer o enterro do pai dela. Lá todo mundo tá super de luto, uma coisa super triste, assim, eles recebendo visitas de pessoas da cidade que conheciam o pai dela e recebendo condolências e tudo isso. E aí o namorado da Lídia acha que é uma ótima ideia pedir ela em casamento na frente de todo mundo no enterro do pai dela. Enfim, a Lídia aceita o pedido de casamento meio que de forma forçada ali e eles decidem que o casamento vai ser em 2 dias. Querem fazer isso exatamente em 2 dias porque vai cair na data do Halloween. E aí a Astrid fica muito frustrada com esse pedido de casamento e sai de casa, e aí ela acaba trombando com um menino da cidade, onde ela descobre que eles têm muitos gostos parecidos, mas ela acaba contando pra ele, né, que ela não queria que a sua mãe casasse. Na verdade, a Astrid é muito frustrada em relação ao pai dela, à morte do pai dela, porque ela culpa a Lídia por conta disso. Mas ela não acredita que a mãe vê fantasmas, porque a mãe nunca viu o pai dela. E aí ela acredita que, na verdade, isso é tudo uma baboseira e, enfim, tudo uma história pra ganhar dinheiro e mídia. Então o menino tenta ser legal com ela, né? E aí ele chama a Lídia pra passar o Halloween na casa dele, ao invés de ficar se preocupando com o casamento da mãe. E aí ela aceita ir pra casa dele. No dia do Halloween ela acaba descobrindo que na verdade ele é um fantasma. Aí ele convence a Astrid ali a ajudar ele a ir pra aquele departamento do pós-vida e tudo, usando o manual dos recém-falecidos, né? Ele fala que na verdade isso é benéfico pra ela porque ela vai poder tentar ver o pai dela lá. E aí, enquanto tudo isso acontece no mundo dos vivos, no mundo dos mortos, lá no departamento do pós-vida, a gente tem um vislumbre sobre o Beetlejuice. Então, o que está acontecendo lá? O Beetlejuice está se escondendo da sua ex-mulher, Dolores. Na verdade, a gente descobre um pouco sobre a história do Beetlejuice, né, do seu passado, que muito tempo atrás ele saqueava corpos nos túmulos, e aí teve um dia que ele encontrou ela e se apaixonou, e os dois se casaram. E aí, na verdade, a Dolores, ela tinha um plano muito maior com o Beetlejuice, né? Ela queria, na verdade, matar ele envenenado para poder ganhar uma imortalidade. E antes do Beetlejuice morrer, ele teve a sua vingança e esquartejou ela. E agora, no pós-vida, ela quer vingança. Digamos que a Dolores é uma mulher muito forte e que ela pode matar os mortos, se isso faz algum sentido. Basicamente, ela consegue sugar a alma deles e aí eles morrem de vez mesmo no pós-vida. Ao mesmo tempo, tem um ator chamado Wolf Jackson, que na vida real dele, ele era um ator e no pós-vida ele incorporou um dos seus personagens que ele atuava na vida real e agora ele é um policial do departamento do pós-vida e aí, ao mesmo tempo que ele vai atrás da Dolores porque ela tá matando todo mundo, ele também investiga o Beetlejuice, então acaba que vira uma perseguição total. Voltando pro mundo dos vivos, ao mesmo tempo em que a Astrid descobre que o menino é um fantasma, a Lídia também descobre que o menino é um fantasma, mas ele não é um fantasma comum. Ele é um fantasma de um assassino que matou os pais e morreu com o pescoço quebrado tentando fugir da polícia. Então, assim que ela descobre isso, ela tenta ir atrás da Astrid pra salvar ela, mas é tarde demais. E sem mais ideias de como conseguir ir atrás da sua filha, ela chama o Beetlejuice pra ajudar ela, que de novo a condição dele é o casamento, e aí eles acabam entrando no pós-vida de uma forma ilegal, junto com a Astrid, né, porque vivos não podem estar ali dentro. E de novo eles acabam fazendo parte dessa perseguição que já estava acontecendo.
No final, a Astrid acaba encontrando o pai dela, mas ela descobre que a mãe dela não pode ver o pai porque ele trabalha em uma parte do departamento do pós-vida. E ela também descobre que, na verdade, o fantasma do menino não é tão bonzinho assim. E que, na verdade, a partir do momento em que ela entrou no pós-vida, ela fez um acordo com ele, trocando a vida dela pela dele. Então, enquanto ele estava começando a viver, de voltar à vida, né, ela tava começando a morrer de verdade. Então a Lydia acaba encontrando a Astrid, consegue salvar ela, e as duas recebem a ajuda do pai da Astrid, que tava lá dentro, que faz elas fugirem dos policiais. Ao mesmo tempo, o Beetlejuice devolve a vida a Lydia e condena o menino pra sempre no pós-vida. E aí todos eles saem do pós-vida para irem ao casamento da Lydia. Chegando no casamento que ia acontecer na igreja da cidade, o Beetlejuice faz o namorado dela falar as verdades por trás de tudo que ele estava planejando. E a gente descobre que, na verdade, ele também não acreditava em fantasma, que ele só queria fama e dinheiro, e por isso ele estava se casando com ela e não era por amor. Então a Lydia, enfim, dá um pé na bunda dele, de qualquer forma ela já tinha feito o contrato com o Beetlejuice de se casar com ele, então o Beetlejuice ele inicia o próprio casamento, né? Onde só fica o padre, a Délia, a Lydia e a Astrid com ele, e o namorado que tá desmaiado. É nessa parte que os policiais e a Dolores, eles invadem o mundo dos vivos, né? Invadem o casamento. E aí, mais uma vez, antes dos votos de casamento, o Beetlejuice e a Lydia acabam sendo interrompidos e não completam o casamento. O Beetlejuice, ele consegue acabar com a Dolores e com o namorado da Lydia, mas ao mesmo tempo a Astrid descobre uma forma da sua mãe não ter que casar com o Beetlejuice e mais uma vez frustrado ele volta pro pós-vida, enquanto os policiais levam a Délia para o pós-vida, porque nesse meio tempo ela acabou morrendo de uma forma bem idiota com as cobras, mas pelo menos ela vai passar o resto do seu pós-vida com seu marido. E assim, eu gostei da continuação. É claro, eu acho que não precisava, porque o primeiro filme ele é bem fechado, mas ao mesmo tempo eu acho que isso foi bom pra carreira do Tim Burton pra dar uma impulsionada de novo, porque o último filme que ele fez foi em 2019 com live action de Dumbo, onde ele não conseguiu colocar as coisas que ele tanto gostava de fazer. Não tem nada que remeta ao Tim Burton nesse filme. E por conta disso eu acho que agora ele vai conseguir se encontrar de novo e fazer novos filmes com o jeito Tim Burton de ser. E claro, assim como o primeiro, ele é um filme pra ser besterol, ele não é pra ser levado a sério, não tem como ser levado a sério. A maioria das cenas ele é muito rápido, você não consegue se apegar a nenhum personagem de verdade, né, a não ser aqueles que já apareceram em 88. Então eu acho que as pessoas que acabam criticando muito e julgando muito esse filme acabam que não entendem muito da essência dele, na minha opinião. Eu achei que existe um ponto muito fraco no filme, né, que eu achei um ponto negativo no caso, porque a Dolores, ela é uma mulher muito forte, igual eu falei, e ela era pra ser uma super poderosa, durona, assim, e ela consegue matar os mortos, sabe? E, tipo, eu achei que ela ia ser o ponto principal dessa história, com o Beetlejuice, claro, mas no fim eu acho que ela só serviu pra perseguição, sabe? Tipo, pro início da perseguição. Então ela só ficou indo pra lá e pra cá, não foi mostrado muito dela, e sei lá, eu achei meio fraco. Aí sim eu não entendo a morte dela, porque a morte dela foi muito besterol pra personagem criada. Porque se ela é uma personagem foda desse jeito, que é forte desse jeito, pô, se até a Bárbara no filme de 88 deu um soco no Verme de Areia, por que ela mesma não deu um soco no Verme de Areia, sabe? Parece que no fim ela só ficou parada esperando a morte dela. Que uma coisa que eu achei muito legal é que o Tim Burton, ele colocou muitas referências do primeiro filme, né? Então quem assistiu recentemente ou lembra do filme de 88 vai se sentir com muita nostalgia. E aí a gente também tem a parte da ambientação, né? Que não sai muito daquilo que a gente vê no primeiro filme, mas que é tão bom de se ver, porque é o estilo Tim Burton. Então tem listras, tem quadriculado, tem preto e branco, tem luzes coloridas, tem formas geométricas tortas, e é isso que faz o filme ser tão bom. Agora, a última cena, né, de dança que a gente tem nesse filme, ela acaba não sendo tão boa igual a cena do primeiro filme, porque eu acho que é muito difícil você bater as expectativas, porque no primeiro filme era muito inesperado, né, a gente não sabia o que ia acontecer quando os personagens foram possuídos pra dançarem e cantarem Banana Boat. E nesse, a gente, obviamente, não é a mesma música, mas a gente também tem uma dublagem, toda uma possessão ali onde eles dançam e cantam, né? Mas a gente já tava esperando, então acabou que não bateu as expectativas. Apesar da coreografia ser boa, da atuação ser boa, tipo, foi tudo muito legal. Só que eu acho que não teria como ele ter batido essa expectativa. Eu também achei muito legal a contratação do elenco, porque eu não sei se foi proposital, provavelmente sim, né? Mas eu achei muito legal, porque
porque a Winona Ryder, que é a atriz que faz a Lydia Deetz, ela já fez muitos filmes daquela época, né, daquela época dos anos 80/90, onde ela era conhecida mais ou menos como a menina gótica ali, né, ela fazia vários filmes com esses mesmos papéis, né, que se assemelhavam muito com a Lydia. E agora a gente tem a Jenna Ortega, que também é a atriz da Astrid, né? Que hoje em dia ela é considerada a Wandinha da nova geração. Então ela faz muitos filmes ali onde ela é considerada um pouco mais gótica e tem essa pegada um pouco mais atual de gótico, né? E aí eu achei legal eles fazerem essa transição de gerações. A minha conclusão é que vale a pena você assistir Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem, mas eu acho que você tem que ver com um olhar um pouco menos crítico, sabe? Só senta e relaxa, tenta se divertir com as piadas e com os personagens bobos que foram feitos pra ser bobos. Não vai ser o melhor filme da sua vida, muito menos de 2024, mas ainda assim ele vale a pena de ser assistido. E aí, vocês assistiram ou assistiriam esse filme?